A gente podia começar com vocês contando um pouco, né, da história de vocês, a trajetória pessoal e como foi que vocês chegaram na elaboração do documentário, né? Sou Paulo Pedrini, sou militante da Pastoral Operária aqui de São Paulo, sou professor da rede pública estadual e municipal, professor de História e Sociologia, e conheço o Carlos já há algumas décadas já. Sempre admirei muito a forma dele trabalhar, né? É um cinema, na minha opinião, a serviço das grandes causas. E quando ele me falou da ideia, né? Ele falou, na verdade, a ideia do Padre Júlio foi do Fronzato. Dos dois Paulos é que foi minha, que é o trabalho aí que a gente está tocando agora. Mas quem levantou a ideia de fazer algo sobre o Padre Júlio foi o Fronzato. E aí falou comigo, falou se eu tinha proximidade com ele e tal, e que facilitaria muito na possibilidade, no aceite dele fazer o trabalho, né? E eu falei que sim, que o Júlio é um amigo também de longa data, né? E aí a gente marcou, já era para a gente ter feito antes, só que aí depois veio a questão da pandemia muito forte no ano passado, o que acabou paralisando muitas coisas, né? E, na verdade, a gente retomou essa ideia no final do ano passado e, efetivamente, o Fronzato veio para São Paulo e a gente conversou com o Júlio e depois encaminhamos o trabalho, apresentamos a proposta e tal, e fizemos o trabalho praticamente as filmagens no mês de janeiro. Foi pouco tempo a filmagem, né? Até que a gente ficou muito satisfeito com o resultado, porque o tempo que a gente teve para trabalhar foi curto. E a gente privilegiou não só o contato, a própria fala do Júlio, e o próprio Júlio fez questão de ressaltar isso, o que ele gostou mais no nosso documentário é que, na verdade, quem fala mais nele é quem deve falar, que é a população com a qual o Júlio convive e de alguma forma, é parte do trabalho que ele abraçou, né? Ele costuma dizer que ele não trabalha com a população de rua, que ele convive com a população de rua. Então, isso foi um gancho fundamental para a gente também pensar a estrutura do filme e os próprios personagens do filme, na sua grande maioria, é a própria população de rua. Então, acho que isso foi um caráter bem bacana. E o Fronzato, com a sua genialidade aí, que eu sou suspeito para falar, conseguiu fazer um trabalho fantástico dentro da proposta que a gente tinha pensado desde o início. Obrigado primeiro aqui com a Lisa, não, pela possibilidade, não, de seguir repercutindo esse documentário, que é desse ano, né? Para mim parecia ontem, estava pensando nos trabalhos feitos ultimamente, e o do Padre Júlio parecia que tivesse sido feito já há bastante tempo, não? Pela repercussão que teve e o trânsito que ele está tendo. Então, como o Pedrini falou, a gente se conhece já há bastante tempo. Eu venho trabalhando já há algumas décadas, não, sobre temas sociais, políticos, históricos, culturais, principalmente sociais e políticos, que incidam na realidade do nosso dia a dia aqui no Brasil e em alguns países da América Latina. Por exemplo, eu estava no Chile, final de 2019, voltando para o Brasil, eu vim com aquele documentário da revolta chilena, não sei se você lembra, que acabou dando frutos agora, recentemente, com uma possibilidade de uma constituinte. Teve 2 milhões de pessoas nas ruas, aí eu fui para lá, fiz esse trabalho e voltei para o Brasil. Eu já tinha conhecimento do Padre Júlio, de outras oportunidades, falando com o Pedrini, mas naquela oportunidade fiquei em São Paulo 3 meses, na pandemia, praticamente sem fazer nada, entre março e maio, não? Abril, maio, junho, não. Quando eu cheguei em março, início de março, quando começava a pandemia.
E me impactou muito a atividade do Padre Júnior nas ruas, que eu assistia pela TV. Eram matérias onde ele estava no meio da população de rua, distribuindo alimentos, colocando um ombro amigo, não, nessa situação. Também com outras pessoas, com os franciscanos, também lá à frente da Escola de Direito, se não me engano, no Largo de São Francisco, e outros lugares. E isso começou a me impactar, como uma pessoa pode estar nessa situação, tendo essa atividade num momento crítico, porque aquele momento de início do 2020 era crítico na pandemia, não é como hoje que você está tudo meio assim solto, né? A pessoa não tem muita consciência do que significa uma pandemia, mas naquele momento me impactou. Aí entrei em contato com o Pedrini e perguntei se era possível fazer um contato com ele para entrevistá-lo, para fazer uma entrevista com o padre, né? E naquela oportunidade eu mesmo não tinha condições técnicas, não tinha, eu não tenho equipe, basicamente, então, e se tivesse, teria que expor essa equipe a uma situação sem recursos, não como a TV, outras empresas que têm toda a disposição, né, para poder enfrentar essa situação. Então aí passou o tempo e depois eu viajei, voltei a São Paulo e em dezembro a gente retomou o tema, o Pedrini me apresentou o Padre Júlio, fomos na paróquia, aguardamos a decisão dele, se era possível fazer, e imediatamente iniciamos a filmagem. Foi em dezembro mesmo, viu, Pedrini? Eu lembro ainda. No início. Aí paramos pela questão das festas, não? E retomamos em janeiro. E em janeiro, e isso que o Pedrini fala, a gente procurou mais as pessoas, os atores sociais, o mundo, digamos, lancelotiano, né? O mundo das pastorais, os mundos das casas de oração, todo esse universo que eu passei a conhecer mais profundamente agora, graças ao Pedrini, que eu não conhecia de longe, não conhecia praticamente. A única relação que eu tive assim com o mundo católico, das lutas sociais, foi, claro, acompanhando sempre o Grito dos Excluídos, e com o Frei Cápio, aquele frei lá no Nordeste, na Bahia, que fez uma greve de fome durante 22 dias, contra a instalação daquele mega projeto da transposição. É um documentário que eu vi na época. Fora isso, não me lembro nesse momento outros trabalhos sobre esses temas. Então, para mim, era fundamental conhecer esse tema, não? Passei a ter diversas leituras também sobre a teologia da libertação, e a gente contempla isso também, contemplamos isso no documentário, e passamos a fazer esse documentário, que, como o Pedrini falou, os principais entrevistados são essas pessoas que sofrem essa situação catastrófica do nosso capitalismo aqui, né? Totalmente diferente dos dois Paulos. Os dois Paulos, como foi um documentário, um audiodocumentário que eu estou chamando, devido à pandemia, para pessoas idosas que a gente não poderia entrevistar, a gente partiu para áudios. Então, as pessoas, quase 50 pessoas, nos enviaram áudios, tá, ligadas a Paulo Freire, ligadas a Dom Paulo, e com isso a gente construiu um documentário de 30 minutos. É decir, foi totalmente o contrário. É decir, as figuras, os intelectuais, pessoas que desenvolvem esses caminhos do pensamento, estão nos dois Paulos. Aquelas que desenvolvem o caminho da vida, digamos, da concretude, não? Que são os elementos com os quais se constroem as teorias, também as práticas, foi o nosso objetivo no filme do Fé e Rebeldia. É mais ou menos isso. Queria que vocês comentassem esse envolvimento das entidades, né? Como que foi? E assim, né, que várias entidades acabaram apoiando e tal, e aí essa parte também o desafio de fazer isso no meio da pandemia, né, vocês já pontuaram, e o tempo, né, qual foi o tempo que foi levado para fazer todo esse processo de gravação e captação, né, das imagens e tal. Bom, sem dúvida, a primeira coisa é que nós não tivemos, né, e até uma opção política isso, nenhum apoio institucional. Então, toda a parte estrutural do filme, toda ela é proveniente de entidades da classe trabalhadora, principalmente do movimento sindical.
né? Então, o trabalho ele também é fruto, digamos, dos trabalhadores, né? Das entidades que representam a classe trabalhadora de modo geral. Sem esse apoio, como o Pronzato falou, né? A gente, não só o nosso trabalho é muito aquém estruturalmente de uma grande produção cinematográfica aí, que você tem uma pessoa no som, outra na edição, outra na luz, outra na câmera, e por aí vai. O cara vai fazer uma entrevista, ele leva 7, 8 pessoas juntos. E o Pronzato não, é um cinema onde ele tá com a câmera dele ali, ele é o câmera, depois vai ser o cara que vai pensar todo o projeto, o processo da edição do filme, e eu, de alguma forma, procurei colaborar com a questão da produção e da busca de recursos, né? Como a gente também atua no movimento sindical, a gente somou esforços, né? O Pronzato já tinha uma série de contatos, já que a obra dele é essa pegada e todo mundo, grande parte, já conhece o trabalho dele e valoriza e sabe que se não tiver apoio do movimento não tem condição de fazer nada, né? Essa é a verdade, porque a gente não está em grandes projetos aí, como a maioria da produção cinematográfica é produzida, né? Então, é uma característica completamente diferenciada. E então, também agradecer não só ao Sinasef, mas a todas as demais entidades do movimento que fizeram com que esse trabalho se tornasse possível, né? Porque também não adianta ter a ideia só se a gente não conseguir materializar o trabalho, não só o trabalho da gente, mas das várias outras pessoas que colaboraram ou com tradução, ou com legenda, com edição, com som, enfim, vários profissionais que tiveram que se envolver também. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que, mesmo tendo outras pessoas no trabalho, essas pessoas que se envolveram também tiveram a percepção de que é um trabalho diferenciado. Então, mesmo uma pessoa que fazia a tradução, que cobrava um valor X profissionalmente, para nós cobrou um valor bem menor, porque sabe que a gente não dispunha de recursos como a indústria cinematográfica. Então, isso também, de certa forma, muitos dos trabalhos também tiveram uma participação militante, eu diria, né? E isso foi fundamental. E depois a gente até teve uma ideia que o Pronzato achou bacana, que eu falei, a gente já estava com o filme pronto há um tempo, mas eu falei, vamos fazer o lançamento no 1º de maio. Aí o Pronzato inicialmente falou, mas 1º de maio, tal, é a população de rua, não tem a ver. Eu falei, primeiro que é um trabalho que é esforço, ele só está nascendo por conta do esforço da própria classe trabalhadora, e outra que também a gente tem que lembrar que a população de situação de rua também é parte da nossa classe. Não é porque essas pessoas estão nessa condição hoje que eles deixam de ser trabalhadores e trabalhadoras. Eu diria que são trabalhadores e trabalhadoras que, de alguma forma, foram descartados, como diz o Papa Francisco. Mas a gente não pode jamais deixar de reconhecê-los como os nossos irmãos e, fundamentalmente, membros da nossa classe. Você fez bom resumo, não, do perfil do nosso trabalho. Eu queria acrescentar que, sim, realmente a gente trabalha de uma maneira precária, um pouco por opção política, porque eu poderia muito bem, já há muito tempo, entrar num outro patamar, digamos, de profissionalismo, trabalhar com editais, trabalhar com empresa, os próprios sindicatos, um conjunto de entidades
com os quais eu poderia desenvolver um trabalho com, digamos, um salário fixo no final do mês, ou com grandes valores se a gente procurasse grandes empresas. Não teria problema nenhum, como as pessoas me falam. Sabe, você com seu currículo, você continua dessa maneira. Eu continuo dessa maneira porque talvez eu tive um aprendizado durante os anos 80, de viajar por América Latina, a Che Guevara. Eu percebi que realmente, estando num continente como este e tendo essa possibilidade de trabalhar dessa maneira, eu iria continuar mantendo um perfil baixo, que se fala, não sei se isso é uma palavra que se utiliza aqui, mas envolvendo o movimento social. A gente não, quando pede, a gente não pede, não solicita apoio. Claro que o Sinacef foi muito bacana, foi o nosso maior apoio, né? Também porque temos uma parceria antiga, não? Mas eu tenho que dizer que a gente exige os apoios. A gente exige a participação do movimento social no nosso trabalho, assim como os sindicatos, os movimentos sociais, os partidos e o movimento social no seu conjunto exigem que a população participe das lutas sociais, não? Ninguém pede, por favor, participe do nosso movimento, não, é uma exigência e nós fazemos o mesmo. Então a gente tem isso muito bem claro. Eu tenho particularmente há muito tempo, o Pedrini entrou nesse barco agora também, ele tem isso muito claro, ele trabalha na pastoral operária, tem um contato direto com a questão social há décadas, não? Além de ser professor de escola pública, se não me engano, não? Então ele tem um universo na sua frente diariamente. Então, essa precariedade que tivemos nesse documentário é praticamente a mesma que em todos, raramente, a menos que seja um convite especial, que a gente pode colocar em prática valores mais usuais dentro do cinema e do documentário, assim, que não chega nem a um 10% do que seria um valor normal de um documentário com toda a estrutura, que vai participar em festivais e tudo mais. E a gente eu pelo menos estou em constante trabalho. Agora mesmo, só para te dar uma ideia, a gente faz eu faço isso aqui, saindo hoje. São cartões, são poemas operários, e atrás tem um filme, um DVD da primeira greve geral do Brasil, de 1916, um filme de 1h30. Então, são cartõezinhos amarrados com um cordãozinho, e isso assim, o filme, talvez a minha câmera esteja amarrada com um cordãozinho também. Então, mas essa é a maneira que aí eu persigo, né? Dessa maneira mais, como diria, mais atuante e que tenha um suor de trabalho, entendeu? Que mostre como é feito. Gostaria de ter uma equipe grande para mostrar como fazia Eduardo Coutinho, que mostrava a equipe toda, eram todas as pessoas que participavam com ele nas entrevistas. Você mostrava a iluminação, os bastidores, né? A gente não mostra muito isso no filme, mas podemos mostrar inúmeras fotos de como a gente, por exemplo, tem que acertar um tripé que está quebrado, como que tem que, entendeu? Um fone assim, que a gente, deste simplinho de R$10 que a gente utiliza na gravação. Então, é isso, a gente mostra que é possível você fazer cinema dessa maneira, como fazer literatura, como fazer teatro. Uma grande possibilidade que a mim me dá de estar trabalhando em cinema assim é ter feito teatro. No teatro você resolve tudo com uma fita adesiva. Isso, quem fez teatro sabe disso. Sim, então, sim. eu então, continuo fazendo cinema dessa maneira, com esse espírito das viagens e o espírito teatral de chegar no palco, varrer o palco, primeiro que tem que fazer, mostrar os atores que façam isso também. É isso, é fazer um pouco de tudo, como era o teatro independente, nos anos 30, na Argentina, na Latinoamérica e aqui também, um pouco depois. Então, esse espírito a gente tenta manter. Então, foi isso, mais ou menos, o que Pedrini falou, e eu complementei apenas com essa questão. Esse contato com o Lancelotti, no caso, acho que para ti já foi mais novo, porque o Pedrini já é algo mais cotidiano, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como foi esse contato com ele, né? E com as pessoas que trabalham ali com ele, e dizer que, assim, essa participação de vários entrevistados enriqueceu o filme, né? Ficou belíssimo, emocionante.
E como foi conhecer essas pessoas, né? E ter esse trabalho ali de escolher quem ia aparecer, né? Porque realmente são todas histórias, né? Que eu imagino que deve dar muita vontade de contá-las, né? O Júlio é um amigo de décadas, né? E a gente sempre atuou conjuntamente, apesar de eu não ser da Pastoral do Povo da Rua, a gente tem um trabalho conjunto das pastorais sociais, né? Então é um amigo, um parceiro de décadas. Agora, o que às vezes chega a ser uma coisa meio, sei lá, difícil de explicar, é que parece que o mundo descobriu o Júlio agora, né? Há 20 anos que ele faz isso, pelo menos, e agora que parece que o mundo descobriu que tem população de rua, que tem esse trabalho incansável, coordenado por ele, enfim. Quer dizer, é um trabalho que acontece no mínimo aos 20, 25 anos. A casa de oração que o Pronzato falou, ela inclusive aparece no filme, ela foi inaugurada em 1996 por Dom Paulo Evaristo Arnes, após ganhar um prêmio no Japão, um prêmio chamado Niuano da Paz, seria equivalente ao Nobel dado pelos budistas no Japão, e com o dinheiro desse prêmio é construída a Casa de Oração do Povo da Rua. E quando o Padre Júlio leva a reivindicação que o povo da rua sofria muito discriminação nas igrejas e gostaria de um espaço onde eles pudessem professar a sua fé, primeiro que a casa, ela assim, apesar de ter uma ligação com a Igreja Católica, ela acolhe a todas as pessoas, independente de credo ou mesmo de ter algum credo, né? Agora, ela garante a liberdade das pessoas terem seu espaço ali de celebração. E também é um espaço também de alimentação, e onde as pessoas também têm uma estrutura de banheiro, de chuveiro, etc. Então, ela é muito mais do que um templo religioso. Ela é fundamentalmente, além de ser um templo religioso, um espaço de convivência dos irmãos de rua. Então, essa relação, eu com o cristianismo, com a questão religiosa, eu de alguma maneira eu acho que trago comigo, sim, antes destes trabalhos que eu tenho feito. Primeiro porque eu sou um admirador, um simpatizante não muito orgânico, mas digamos, o Francisco de Assis é uma luz caminho. Eu acho que é uma luz no caminho de milhões de pessoas no planeta. No meu também. Carrego sempre a cruz franciscana, não aqui, mas está na minha mochila, né? Para os anarquistas não brigarem comigo, não, nem os marxistas. Os marxistas até tudo bem, a gente pode que tem a teologia da libertação, de outra coisa, não, mas com os anarquistas eu prefiro nem mostrar, porque muitos me consideram anarquista, então eu tenho que mais ou menos segurar um pouquinho essa relação aí, mas está sempre na minha mochila. Tenho também a estampinha de São Francisco, sempre quando edito. Então eu tenho um pouco isso. Meu trabalho todo com o Che Guevara, eu considero ele também que teve atitudes crísticas, não? Atitudes quase religiosas, sacrificiais, durante o seu períplo na América Latina, na África, em Cuba. Não sei, em Cuba ele começou o projeto, né? Mas essas viagens a horizontes desconhecidos, como foi a África, onde foi um desastre total, foi na América Latina, na Bolívia, foi outro desastre. Então, eu acho que ele demonstrou que o importante era o exemplo, né? Como Cristo, né? Como tantos outros, como São Francisco. Então, nesse sentido, eu tenho essa relação com essa postura de certas pessoas no mundo, não? Pessoas quase divinas, tão divinas humanas, ou tão humanas divinas, que eu circulo com isso na minha mochila sempre. Então, nessa relação que eu fui percebendo, eu também tive que fazer meu aprendizado e deixar de lado muitos preconceitos na questão da igreja e os movimentos sociais.
Mas quando você descobre esse caminho com pessoas como Pedrini, com as pessoas que estão em torno desse universo cristão de apoio à tentativa de uma sociedade diferente, apesar de ter uma grande estrutura vaticana, e ainda bem que temos um Francisco lá, eu comecei a falar com o Francisco, continuo agora com outro Francisco, que inclusive tem como nosso sotaque, né? Foi uma grande surpresa, a primeira vez que escutei um Papa falando portenho, né? Porque a gente reconhece o sotaque, imagina, é como se Pedrini escutasse o Papa falando em gíria paulista, não gíria, mas modo de falar, o carioca, né? Então foi um primeiro impacto que eu tive, e o segundo impacto foi o processo que ele desenvolveu até hoje, que continua desenvolvendo, que influencia todo o universo de lutas sociais. Talvez se transformou numa grande bandeira de luta, de aproximação ao outro e de reivindicação de lutas que nesse momento de embate do fascismo, do neofascismo, é importantíssimo, né? A gente viu agora no dia 7, não? o tamanho da tragédia que se aproxima nesse país, que está já de fato instalada, e vozes como de Francisco, de Padre Júlio Lancelotti, vocês aí no Sinancef, nós nos filmes, somos pequenos espaços de resistência, não? Somos pequenas trincheiras que fomos nos transformando nisso, quando tivemos a grande possibilidade, durante 14 anos, de ir para frente. Não fomos em pequenos espaços, trocamos algumas coisas nas estantes do lugar, entendeu? Mas realmente a estrutura nem se mexeu. E assim continuamos. E esse é o problema. Então, a questão do cristianismo e do cristianismo social, da igreja, que fez a opção pelos pobres, é um pouco o que a gente faz, e também fez a opção pelas questões sociais. Então, a gente tem uma relação muito intrínseca aí, é um processo muito delicado da igreja, inclusive que só a partir dos anos 60 não entra realmente na questão social, a partir do Concílio Vaticano II, né? Se não me engano, foi no ano 62, ou 62 foi o Medellín foi em 68, não? Se não me engano, depois veio Puebla, foram os grandes hitos, os grandes elementos onde se construiu essa possibilidade de ter um Cristo como realmente é. Não é o Cristo que é reivindicado com armas nas mãos e com esse pessoal todo completamente desvirtuado de toda a humanidade que estamos vendo hoje nesse país e em outros países. Então, essa reivindicação daquele Cristo, ele morreria na hora, se ele estivesse em Copacabana aqui no domingo, não? Ele mandaria todo mundo para aquele lugar rapidamente, não? Mas é isso, a gente reivindica aquele Cristo que poderia mandar todo esse povo para aquele lugar. Então, essa é a minha definição desse cristianismo que eu acompanho, que tem que ser firme agora, como tem que ser firme o movimento social, e porque quando chegar a hora do enfrentamento, a gente já tem a experiência dos anos 60 e 70, então agora temos que ver como vamos enfrentar isso, como vamos nos preparar para isso. Então, nós estamos vivendo num mundo de paz, e essa paz já foi quebrada no mundo todo e está sendo quebrada aqui de outra maneira, com outras justificações e outros elementos e outras virtualidades nas quais a gente vai ter que saber trabalhar para enfrentar isso que vem por aí. E Lancelotti o padre Lancelotti, o padre Júlio, é uma dessas pessoas que tem uma firmeza no olhar, que foi o primeiro que eu percebi, falei com o Pedrini, falei com ele, que é o que a mim me faz me aproximar e seguir esse tipo de pessoas, principalmente o olhar e a firmeza na atitude inicial quando você encontra com alguém. E o Padre Júlio é uma dessas pessoas que eu seguiria, ainda que estivesse em desacordo em muitas questões, porque se ele erra não porque está equivocado, não, principalmente porque não está arrependido. Como escolher essas histórias, né, que iam compor o documentário, né? Porque eu fiquei ouvindo, né? E nossa, veio aquela sensação mesmo de estar ali numa prosa com as pessoas, né? Cada uma se posicionando, né? E esse paralelo ali também com o Júlio falando, né? E tal. Mas são
histórias ali que elas aparecem, né, foram montadas ali de um jeito muito, muito bacana, mas eu acho que para ti, no caso, tu tem mais contato, né, com essas pessoas, assim, já é uma coisa que para ti já, como você falou, já faz há muitos anos. Agora tem essa limitação, né, do tempo do documentário, né, como foi, de repente, gente, o que a gente vai, né, como que isso vai ser montado, né? É mais ou menos essa pergunta, sim, né, pra gente... E pegar, né, tentar fazer que como você falou, a gente tem a limitação do tempo, né? Então, claro que a gente fez um processo de edição das falas e o esforço é extrair aquilo que é central na fala de cada um, né? Então, acho que é um grande desafio também. Mas é muito rico, assim. É uma coisa que vale a pena, dá vontade, assim, de assistir as entrevistas completas de todas as pessoas que colaboraram, sabe? Porque muitas vezes são histórias de vida mesmo. É muito, muito tocante. E desafiador, né? Eu falo que a gente vendo o Júlio, dá até vergonha, né? Fala, pô, puta que pariu. O que a gente faz, né? Diante de um cara desse. Quer dizer, o cara dá é um exemplo, é uma inspiração, né? O nível de compromisso dele com essa causa é uma coisa que não tem como... E ao mesmo tempo é uma pessoa combativa, né? Mas que não perde a ternura, né? Essa sensação, né? De que alguém que é firme, combativo, né? E que não se entrega, mas ao mesmo tempo tem toda uma ternura ali naquele contato, né? Com as pessoas ao redor, né? Muito bonito. E a ação também não é uma ação assistencialista, né? Uma ação transformadora. Vem muito à mente aquela fala do Dom Helder Câmara, quando ele fala: quando dou comida aos pobres, me chamavam de santo. Quando pergunto por que tanta pobreza, aí me chamam de comunista. Então, a gente percebe que também a ação dele é um profundo questionamento a esse modelo econômico que provoca tudo isso. É inaceitável que a gente esteja na sociedade, na cidade mais rica da América Latina e tenhamos hoje cerca de 60 mil pessoas na rua. Sabe? É um negócio aviltante, né? Fere a dignidade humana e para aqueles que creem o próprio Criador, né? É uma ofensa para Deus, que não existe templo maior do que o ser humano. O Júlio, ele faz essa crítica de modo global, né, de modo histórico, né, não apenas se restringindo a esse momento, né, compreendendo mesmo esse papel, né, muito mais amplo, né, e aí é muito interessante, porque ele faz parte de um setor progressista, né, dentro, que a gente considera, né, dentro do meio religioso, e que ele, né, demonstra que o cristianismo não é associado apenas com os setores conservadores e de direita, que é o que a gente está vendo mais em destaque, né, nesse momento. Mas é isso, né? Eu queria que, de repente, você comentasse um pouco como que é essa coisa da militância de esquerda e a religião, né? Porque essa é uma vivência que acho que ali, né, nessa atuação dele é muito palpável, né? Realmente, e claro, que perturba, incomoda, né? Como você acabou de pontuar. Acho que comentar um pouco disso, né? Como que é esse contraponto, né? Nesse momento delicado que a gente está vivendo. Primeiro eu queria dizer que é o seguinte: a igreja, ela é como a sociedade, gente. Ela é plural. Você tem de tudo dentro da igreja. Desde figuras como Júlio, como Dom Paulo, Dom Pedro Casaldáliga e por aí vai, né, que seria a corrente de pensamento ligada à teologia da libertação, né,
tem uma prática histórica de inserção social e discussão, organização popular e por aí vai. E, ao mesmo tempo, a gente tem não só movimentos conservadores, mas movimentos que eu diria que são mais do que conservadores, são reacionários mesmo. E tem isso, gente. Como a gente tem na sociedade, de forma geral. A gente não viu aí as manifestações aí, gente pedindo na rua intervenção militar e por aí vai. Então, isso aí está colocado na sociedade e esse debate também está colocado no interior da igreja. Agora, é isso. O Júlio, eu creio que, de certa forma, muitas vezes a oposição a esse tipo de trabalho, no próprio interior da igreja, ele é muito mais forte do que em qualquer outro lugar. Então, não tem essa, não tem como a gente falar, é impossível a gente falar de igreja, de religião, de uma forma monolítica. Não existe pensamento único. Frei Beto tem uma frase que eu gosto muito, Mona Lisa, que ele fala o seguinte, quando ele é questionado, né? Mas como é que você, um religioso tal, você se identifica com o socialismo e por aí vai, né? E ele fala, se não há oposição nisso, né? E ele fala, o mundo não se divide entre crentes e ateus, e sim entre opressores e oprimidos. E aí cabe a nós decidir de que lado a gente vai estar. 1º de maio, né, que foi essa escolha simbólica, né, muito simbólica para fazer o lançamento, né. Também falar de como que está sendo essa repercussão, né, que aí de maio até agora já tem um pedacinho de tempo, né, e aí, né, falar um pouco de como que tá sendo esse filho no mundo, né. Primeiro que assim, eu acho que ele teve uma acolhida muito boa e eu creio que há talvez 2 meses atrás, mais ou menos, Mona Lisa, não lembro exatamente qual foi a data, mas a gente fez um relançamento do filme traduzido em 4 idiomas. Então, nós relançamos o filme com tradução em inglês, espanhol, italiano e guarani. Então, primeiro que agora eu acho que o filme tem tudo para chegar em muito mais gente, né? Eu achei sensacional essa ideia do Carlos também, da gente, né? A gente fala muito nas causas dos nossos povos originários e a gente não pensa muitas vezes de como fazer com que as nossas obras, de alguma forma, sejam mais acessíveis para eles. Então, acho que essa coisa do Guarani foi uma sacada genial, e eu acho que é por aí. A gente tem mais que não só que propiciar que outros, né, principalmente o inglês e o espanhol, que vai chegar num universo aí infinito, mas também valorizar aí os nossos povos originários a gente só não pensou outros idiomas porque a gente não, assim, dos próprios povos originários, porque a gente não conhece gente que faça. Mas a gente descobriu uma pessoa que faz a Guarani e acabou sendo um desafio para a pessoa também, mas tá tendo uma repercussão fantástica.